Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Os Dados do Mestre, onde nós analisamos sistemas de RPG de mesa e ensinamos, principalmente para narradores iniciantes, o desenrolar das regras básicas de cada um deles. Hoje, trabalhando com o sistema Daimon, da linha Trevas de RPG. Se você quer conhecer o sistema, fica aí que eu te apresento depois da vinheta. Oi, nós estamos, além do sistema Daimon, eu também fiz os vídeos falando a respeito do sistema 3DT Alpha. Se você também tem interesse nesse sistema, eu deixei aqui no card o link para a nossa playlist. Você já jogou o sistema Daimon? Nunca jogou? Nem ouviu falar? Bom, inicialmente você precisa saber que o sistema Daimon ele foi criado inicialmente para ambientar cenários de terror, mas atualmente ele é considerado um sistema genérico porque expandiu-se e cobre praticamente quase todas as áreas de RPG que você possa imaginar. Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho a respeito da história do sistema, né? Ele é um dos mais antigos sistemas de RPG já desenvolvido aqui no Brasil. Ele foi criado pelo Marcelo Deodébio, né? E a primeira vez ele foi publicado na revista Dragão Brasil, né? E atualmente ele tem mais de 30 suplementos publicados e algumas dezenas de adaptações, revistas, livros, né, netbooks, materiais que são distribuídos pela própria editora Daimon, sem falar nos suplementos que foram lançados ao longo da DB, né, da Dragão Brasil. O que mais eu posso falar a respeito do sistema Daimon? Atualmente ele ainda está no mercado, embora muitas pessoas digam que ele é um sistema morto, que ele é um sistema que parou. Na realidade, isso não é verdade. O autor pode não estar atualmente dando suporte ao cenário de trevas, mas ele continua comercializando os livros antigos. A empresa continua disponibilizando netbooks, continua disponibilizando material, né, para quem quer jogar os cenários antigos. Isso sem falar que atualmente, né, tem o RPG Quest, que está, né, em pleno funcionamento e que é também inspirado nesse sistema, né, o sistema de Daimon. O ano de publicação do sistema Daimon foi em 1992. Na época, o Marcelo Deodébio ele usava um pseudônimo, né? Ele não utilizava o nome dele, ele utilizava o nome de Erasmo, tá? E ele lançou o sistema Daimon, né, em uma fanzine da Escola Politécnica, né, que chamava-se Politreco, né? E era uma forma de introdução ao RPG. Em 1995, ele entraria pela primeira vez no mercado profissional na forma de livro, que foi o livro Arcano. Arcano foi o primeiro livro do que ficaria conhecido como Cenário de Trevas, né? A editora que publicou era a Trama, né? E hoje ele é um exemplar de colecionadores. Eu tenho o meu, tá? Maravilhoso. Foi o primeiro livro, inclusive, do sistema Daimon que eu comprei. Na época que eu iniciei a jogar RPG, eu iniciei pelo sistema Daimon, né, e comecei pelo livro de Trevas, mas quando eu fui comprar, né, aqui onde eu morava, esse negócio de fanzine, na época a gente não tinha internet, era muito limitado, e eu não encontrei o Trevas para comprar, encontrei o Arcano, e acabei comprando o livro de Arcano. O que mais eu posso falar a respeito disso? Bom, na época, né, foi um sucesso, todo mundo gostou muito do sistema, né? No ano seguinte, né, 1996, o Marcelo Cassaro, né, ele utilizou
utilizou ele como regras, né, para o seu RPG de ficção científica Invasão, que ele fez em parceria com o Deldébio. No mesmo ano também eles publicaram o Grimório e publicaram o livro Trevas, né, Trevas RPG. A Trama, ela lançou também, né, junto com o apoio de muitos RPGistas, ela lançou uma série de revistas que ficaria conhecidas como Só Aventura, que o objetivo dessas revistas era exatamente fornecer material de RPG básico, né, para aventuras completas. Era uma forma de incentivar, né, os narradores, os jovens que estavam começando a narrar, e também aqueles veteranos que queriam aventuras prontas para poder facilitar, né, questão de tempo. E logo depois, né, o Arcano, a gente teve inúmeros suplementos, né, anjos, demônios, vampiros, mitológicos, até que finalmente os direitos autorais do sistema são comprados pela editora Daimon e ele passa a se chamar Sistema Daimon. Até essa data, né, antes da Sistema Daimon adquirir os direitos autorais, ele não tinha um nome próprio, ele era conhecido apenas como o Sistema de Trevas, o Sistema de Arcano, né? Quando a editora adquire os direitos do livro, ela batiza o sistema com o nome de Sistema Daimon, tá? Então é por isso que o sistema se chama assim, né? Muitas pessoas têm um certo preconceito com essa questão, acha que, Sistema Daimon, Daimon, gente, isso aí a questão do nome é só por se tratar, né, da forte ligação do sistema com o cenário de terror, né, então, mas não só de terror, vive o sistema Daimon, né, atualmente você pode encontrar suplemento para este RPG em quase todas as lojas, tá, e a gente tem guias de arma de fogo, de armas medievais, regras para anjos, demônios, vampiros, templários, inquisidores, agentes do FBI, membros da equipe Ares, raças alienígenas, animes, super-heróis, tá entendendo? Poderes, equipamentos, cibernético, ufa, gente, é difícil encontrar uma área que o sistema Daimon não cubra, né? E outra coisa bem interessante para a gente falar a respeito do sistema Daimon, além de dizer que ele é um sistema genérico, né? E o que seria um sistema genérico? Para quem não sabe, sistema genérico é aquele sistema que permite você ambientar qualquer tipo de aventura nele, né? Então, por ter tantos suplementos e tantas adaptações, embora tenha nascido atrelado ao mundo de trevas, a um cenário de terror, atualmente esse sistema ele permite que a gente narre qualquer tipo de aventura nele, como eu acabei de falar anteriormente, dando até alguns exemplos. E ele é também um sistema livre, isso quer dizer que se você quiser escrever os seus jogos, as suas aventuras, utilizando esse sistema, você pode, porque esse sistema ele é um sistema livre, ele não está atrelado, né, a direitos autorais, então você pode utilizá-lo na construção das suas aventuras, e a única coisa que você tem que dizer dar os créditos, né, aos autores, porque eles realmente merecem, né, fizeram um trabalho excelente com esse sistema. Ele é um sistema, assim, ligado a porcentagens, né, os testes são bem simples e fáceis de determinar, tá? Porque eu sei que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo talvez não concordem comigo, mas eu considero o sistema Daimon um dos melhores sistemas, se não o melhor sistema brasileiro já criado aqui nas terras tupiniquins. Não quero ofender ninguém, essa é só a minha opinião, tá bom? Vamos seguir então? Vamos conhecer mais profundamente o sistema, e aí depois que você assistir esse vídeo e os outros vídeos que virão, aí você jogar, né, uma, duas sessões com seus amigos, você me diz se eu tenho ou não tenho razão, tá bom? Vamos lá. Conceitos básicos. Então, como todo jogo e como todo RPG, o sistema Daimon ele tem
necessidade que você conheça determinados conceitos antes de você poder começar a jogar. E aí, se você já é um narrador experiente, a grande maioria dos conceitos que eu vou falar aqui você já conhece. Peço desculpas por estar repetindo algo que você já sabe. Mas como esse vídeo, né, também é endereçado aos narradores iniciantes, né, aliás, mais para eles mesmo, para os iniciantes, né, eu preciso falar, porque muitos deles nunca jogaram Daimon, alguns talvez nunca tenham jogado sistema de RPG nenhum, e estão começando a narrar agora, né, e eles precisam saber. Então, vamos aos conceitos básicos. Primeiro conceito básico, o conceito de personagem. Ora, gente, o próprio nome Roleplay Games, né, RPG, é uma sigla em inglês que significa esse termo que eu falei, Roleplay Games, jogo de interpretação de papéis, jogo de representação de personagens, seria traduzindo, né, para o nosso português. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o personagem, ele é uma representação da sua pessoa, do jogador, num mundo de ficção. A ideia do sistema do RPG é a criação de uma história. Então, há o jogador que narra, né, que ele é chamado também de narrador ou mestre, e há os que vão participar da aventura. Aqueles jogadores que vão participar da aventura, que também são chamados de PCs, personal characters, que significaria em português, né, personagem controlável, eles são eles têm que serem representados no mundo do jogo. Então, o jogador não vai sacar a espada e lutar contra o vilão. Não, quem vai fazer isso é o personagem. O jogador apenas estará o quê? Estará no controle das decisões desse personagem. O jogador apenas vai determinar as ações que o seu personagem irá ou não fazer, com base, evidentemente, na história do personagem. Tá ok? Ficha de personagem. Ora, a gente precisa anotar essas informações em algum lugar, para que depois elas possam serem conferidas, tá? Então, a ficha de personagem ela é um tipo de planilha, onde a gente anota as características de cada personagem, tipo a força de ataque, a força de defesa, se esse personagem ele tem alguma vantagem, algum poder, se ele tem alguma deficiência, então tudo isso tem que ser anotado na planilha, na ficha de personagem, para que seja constantemente utilizada tanto pelo jogador, para ele lembrar, né, porque ninguém tem memória, né, expandida, infelizmente, para ele lembrar o que ele colocou lá, e também para ser conferida pelo narrador, para que o narrador possa, né, ter ideia. Aliás, quem fica com a guarda da ficha é o narrador, porque é baseado nessa ficha que ele vai criar os adversários, os vilões, os inimigos, né? Se ele não tiver acesso a essa ficha, se ele não tiver acesso aos poderes e características dos seus jogadores, ele corre o risco de criar desafios que esses jogadores não vão poder solucionar. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer entrar numa história onde a sua derrota já está praticamente decretada. Mestre ou narrador, como eu já falei, é o jogador que fica responsável por administrar o jogo, criar o cenário, né? Ele determina o que funciona e o que não funciona no mundo imaginário. Ele dita as regras do mundo imaginário, tá? E dentro dessas regras, os jogadores vão ter que construir a história junto com ele. Ele também é aquele que julga desavenças, né, entre jogadores, tanto entre jogadores como entre personagens. O narrador é quem determina os testes, né, que necessitam ocorrer para que determinadas ações sejam realizadas, seja esse teste resistido ou não. E o que seria esse negócio de teste resistido ou não? Às vezes, você faz um teste contra você mesmo, tá? Teste apenas da sua habilidade. Por exemplo, você vai cantar uma música, né? Não, vou dar um outro exemplo melhor, peraí. Você vai, por exemplo, invadir um local, tá certo? Você vai invadir uma fechadura para entrar, vai abrir uma fechadura para invadir uma casa. Tem alguma coisa lá dentro que o seu personagem precisa para compreender o que está acontecendo na trama. Se você tem a perícia manuseio de fechadura,
você vai jogar um teste contra você mesmo, contra a sua habilidade, né? Então, você vai jogar um teste equivalente ao valor da sua habilidade, se der igual ou menor, você conseguiu abrir aquela porta. Então, esse teste, ele não é um teste resistido, ele é um teste comum. Mas vamos imaginar que você está num bar cantando e você precisa encantar um determinado figurão que está lá com a sua voz, você precisa que ele considere a sua voz agradável e queira lhe chamar para cantar na festa que ele vai dar, no evento que ele vai fazer. Para isso, você precisa fazer um teste da sua habilidade de cantar contra a força de vontade do seu alvo, né? Se você passar, né? Aí ele vai se sentir encantado pela sua voz e vai fazer exatamente o que você está solicitando. O mestre, o narrador, ele também trabalha como uma espécie de diretor ou coordenador do jogo, né? Então, veja que o narrador ele tem muitas responsabilidades, ele tem uma função muito importante no jogo, ele necessita que os jogadores colaborem com ele para que a história possa se desenvolver da melhor maneira possível, a contento de todos os que estão jogando, né? Afinal de contas, o RPG ele é uma construção coletiva. Vamos falar em aventura. Muita gente confunde o conceito de aventura com o conceito de campanha, que é o que vem logo abaixo. Mas eles são um pouquinho diferentes, tá? A aventura, gente, é uma história, né? Qualquer história criada pelo mestre, ela é uma aventura. Ela contém em si própria um desafio, um problema que os jogadores precisam solucionar. Vamos ver, por exemplo, você tem a aventura de hoje é que vocês têm que invadir a masmorra onde está o dragão e recuperar uma pedra, né, uma pedra mágica que está no meio do tesouro do dragão e levar essa pedra de volta para a cidade onde a bruxa encantou todo mundo, disse que só vai libertar a cidade se você devolver a pedra para ela. Então isso é uma aventura, né? Mas também assim, a aventura, gente, ela pode durar uma sessão, um dia, 2, 3, 4 horas. Ela pode se estender por meses, né, semanas, tá? Dependendo do grau de dificuldade dessa aventura, tá ok? Então, a aventura não é necessariamente de um encontro único. A aventura ela pode se expandir tanto quanto a criatividade de quem está narrando e dos que estão jogando. E o que seria a campanha? Imagina que você gostou tanto daquela aventura com aquele personagem que você chega para o seu narrador e diz: Ei, narrador, narra de novo uma aventura para aquela mesa tal, personagem tal e tal. Então veja que a partir daí você tem uma sucessão de aventuras envolvendo os mesmos personagens. Você tem mais de uma aventura envolvendo os mesmos personagens. E quando você tem mais de uma aventura envolvendo os mesmos personagens, você tem uma campanha, tá certo? Então, aventura, um problema, uma dificuldade para ser resolvida pelos jogadores. Campanha, uma sucessão de aventuras com o mesmo grupo de personagens. NPCs. Nem só de PCs vive o jogo. Existe também os chamados NPCs, ou Non-Play Characters, ou seja, jogadores não controláveis. O que seriam esses jogadores não controláveis? São jogadores que não têm ninguém interpretando eles. Eles são interpretados pelo narrador, tá? Não tem um jogador interpretando eles. Eu disse ninguém, né? Que é isso, gente. Não tem um jogador interpretando eles. Quem interpreta eles é o narrador. Então, o narrador ele interpreta desde figurantes a coadjuvantes, a vilões. Qual é a diferença? Bom, o figurante, ele é aquele cara que tá ali tá na loja de armas, ou o cara ali do hospital, ou o padrezinho ali da igreja, né? São pessoas que não existem, assim como existe o ambiente, eles estão ali, mas eles não têm relação com seus personagens, eles não interferem diretamente na história do personagem. E o que seria o coadjuvante? Coadjuvantes seriam aqueles NPCs secundários
que eles trazem alguma coisa para a história, eles interferem em alguma coisa na história. É a noiva do vilão que vocês precisam proteger, é o garotinho lá que vocês encontraram e que acabou virando protegido em defesa do grupo, tá? É o mago aliado que salvou vocês ou que deu informação para vocês numa determinada aventura. Então, o coadjuvante, ele tem uma participação maior na trama, ele tem uma profundidade maior em relação ao grupo do que os meros figurantes. E o vilão, é claro, o antagonista, que é o inimigo a ser enfrentado, combatido e derrotado pelo grupo de aventureiros. E esse inimigo, ele pode tanto ser uma criatura, como ele pode ser um fenômeno da natureza, como ele pode ser, né, um senhor do mal, aquele vilão que é mal porque ele é mal, ou ele pode ser meramente alguém que talvez fosse até herói, mas que por uma determinada situação de injustiça acaba, né, se tornando um vilão. A criatividade do narrador é quem vai determinar o tipo de vilão que cada campanha vai ter, né? E aí, dependendo do tipo de vilão, a forma de derrotar ele também muda, né? Também. Uns você vai ter que usar a mesma força bruta, outros você vai ter que utilizar mais a inteligência. Como todo sistema de RPG, o sistema Daimon, ele possui o que a gente chama de atributos ou característica, né? Que são o quê? São números, né? São conceitos que funcionam para transportar o personagem para o mundo de ficção, tá certo? Ele permite que a gente faça comparação entre o seu personagem e os outros personagens jogadores, entre o seu personagem e os coadjuvantes e os vilões da trama, tá ok? No caso do sistema Daimon, os atributos se dividem em duas categorias. Você tem os atributos físicos, né, aqueles relacionados ao corpo, e você tem os atributos mentais, que são aqueles relacionados, né, ao raciocínio, né, ao intelecto, à mente. Os atributos mentais, os atributos mentais são força de vontade, percepção, carisma e inteligência, tá? Já os físicos, força, destreza, agilidade e constituição, né? Cada um deles tem o seu significado, mas lá pra frente a gente vai fazer um vídeo aprofundando melhor cada um deles. Mas rapidamente aqui, força, né? Capacidade física do personagem de interagir com a matéria, né? Bater, erguer, né? Segurar, suspender. Constituição tem a ver com a vitalidade do personagem, a capacidade dele de suportar doenças, fome, né, frio, tá? Também está ligada a constituição à beleza, né, do personagem. Quanto maior a constituição do personagem, mais musculoso, né, mais forte, se for um personagem mais bonito, mais agradável à vista, né? Então, a constituição está ligada tanto à saúde quanto à beleza do personagem. Destreza e agilidade, né? Muitos sistemas, eles unem as duas, né? Num termo conhecido como habilidade. Aqui, o autor, ele optou por dividir, né? Dividir esse atributo, destreza, quer dizer, habilidade em destreza e agilidade. E qual a diferença entre os dois? Destreza é tudo aquilo que você faz com as mãos, né? Então, escrever, socar, dirigir, fazer tricô, tá? Lutar com uma espada, né? Então, tudo que você necessite utilizar as mãos, você terá que utilizar a sua característica destreza. E quando você precisar utilizar o corpo todo, o corpo como um todo, aí você vai utilizar a característica agilidade. Por exemplo, dançar, escalar, saltar, correr, tá certo? Então, destreza com as mãos. Agilidade, o corpo todo entra, né? Então, o corpo todo. Essas são os quatro atributos físicos. E os mentais? Inteligência, que é a capacidade de resolver problemas, né? De
unir peças, de montar quebra-cabeças intelectuais, né? Capacidade também de aprender, inteligência muito relacionada com a área da magia, né? Então, personagens inteligentes, eles têm maior capacidade de aprender magia, né? De ter de aprender uma quantidade maior de magia. A inteligência também está relacionada à quantidade de perícias que o personagem adquire ao longo da vida. A gente ainda não falou em perícia, mas perícias são conhecimentos, né, que o personagem ele é capaz de adquirir ao longo da sua vida, né, estudando, né, se preparando, e tudo isso está, a quantidade de perícias que ele vai ter está relacionado com a inteligência dele. Nós sabemos que quanto mais inteligente a pessoa, né, mais conhecimento ela consegue interligar, né, ela consegue juntar duas coisas e chegar a uma terceira, né? Então, inteligência seria isso. Força de vontade é a capacidade de resistir ao medo, de resistir a magias, de resistir a poderes mentais, dominação mental, de resistir a técnicas de manipulação, como, por exemplo, sedução, como, por exemplo, lábia, tá? Então, a força de vontade, ela é importantíssima dentro do sistema, tá ok? Você sempre tem que investir um pouquinho mais na força de vontade, principalmente se o seu narrador estiver narrando uma campanha, né, uma campanha típica de terror, né, onde você é um mero humano caçando seres sobrenaturais poderosíssimos. Percepção, sua capacidade de ver as coisas que estão acontecendo no mundo ao seu redor, é a sua capacidade de enxergar detalhes, perceber, né, perceber atitudes suspeitas, descobrir se você está sendo seguido, se você... Então, a percepção também é muito importante. E o carisma, né, que é a sua habilidade para interagir com outras pessoas, para se tornar agradável, né, para conquistar, cativar, né, outras pessoas. O carisma, um carisma alto faz de você um grande líder, né, uma pessoa que fala e todo mundo escuta. Um carisma baixo torna você um chatinho, né, que mal abre a boca, ou então que quando abre a boca só fala besteira, uma pessoa desagradável, tá? Então, carisma, ele mede a sua, né, a sua capacidade de interagir, né? Interagir intelectualmente com as outras pessoas, de manipular, de conquistar, agradar outras pessoas, tá certo? E os atributos em Daimon, eles variam de acordo com o que a gente chama de dados de comparação. Veja, por exemplo, um humano, ele possui 3D, onde esse D maiúsculo significa isso, dados de comparação. Cada dado de comparação é um D6, um dado de 6 lados. Então, 3D significa que os atributos de um humano, eles podem variar de 3 a 18. Por quê? Porque se eu jogar 3 dados, o menor valor que eu posso conseguir é 1 em cada um deles. Então, 3 vezes 1, 3. Então, o menor valor que um humano pode ter em qualquer atributo é 3. Se eu jogo 3 dados, o maior valor que eu posso conseguir é exatamente quanto? É exatamente 18. 6 em cada dado. 3 vezes 6, 18. Então, entre 3 e 18 é o valor dos atributos de um humano. Mas, gente, o ideal mesmo para um humano normal, que não tem poderes nenhum, né, que não, digamos assim, não seja especial em nenhum desses atributos, seria 10, tá? Então, 10 em um atributo é um valor normal. Isso porque o 10, ele não te dá bônus, mas ele também não te dá redutores. Qualquer valor de atributo abaixo de 10, ele vai te dar redutores. Isso significa que uma pessoa que tem, por exemplo, inteligência 9, 8, ela tem uma pequena deficiência cognitiva, tá? Ela tem uma dificuldade maior de aprender do que uma pessoa que tem inteligência 11, 12, 13. Então, 10, você é uma pessoa de inteligência normal. Menos de 10, você tem alguma deficiência cognitiva. Quanto mais cai, maior essa deficiência. Acima de 10, você é uma pessoa um pouco dotada, né? Até
11, até chegar no 18, que seria o superdotado, né? Aquela pessoa com inteligência extrema, tá certo? Isso, gente, para humanos. É claro que se você estiver falando sobre criaturas sobrenaturais, isso varia um pouco. O vampiro, se eu não me engano, ele tem dados de comparação 4D mais 10. Eu estou meio em dúvida se é mais 10, mas é 4D, acho que é mais de 10 mil. Então, 4D mais 10 quer dizer que você vai jogar os 4 dados e esse valor dele pode variar entre 4, né? 4 vezes 6, 24, mais 10, 34. Ou seja, ele pode ter atributos variando entre 4 e 34. Ou seja, ele pode chegar a se tornar muito mais poderoso do que um mero e simples humano, tá bom? Kit. Kit em Daimon é um conjunto de aprimoramentos e perícias que definem uma profissão ou carreira. Então, vamos supor que você queira que seu personagem seja um médico, tá? Vai, meu Deus, agora eu vou ter que lembrar de todas as perícias que um médico pode ter. Mas eu não sei, eu não faço ideia do que o médico estuda, né? Além do corpo humano, além das doenças. Então, você vai e compra um kit médico. O próprio sistema, ele já te oferece um kit com as principais perícias e os principais aprimoramentos que um médico deve ter, tá certo? E aí depois você tem até inclusive a possibilidade de aumentar um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho para quê? Para que você possa individualizar o seu personagem, né? E quando, inclusive o sistema ele te permite também você criar os seus próprios kits. Vai que você olhou lá, você olhou lá o kit de policial, e vamos supor que você é um policial na vida real e gosta de jogar RPG nos horários, né, de lazer. E você dá uma olhada lá no kit de policial e você vê que não tem muito a ver com a profissão, não, que você faria um kit melhor. Legal, o sistema ele permite que você crie o seu próprio kit. Tá? Então, existem umas regrazinhas lá no manual, né, que diz mais ou menos o que você deve fazer para poder construir o seu próprio kit. Mas, assim, o mais importante é que para você não crie um kit que vá desequilibrar, oxe, que a palavra quase não sai, desequilibrar a campanha, é que o seu kit ele tenha 3 pontos de aprimoramento, no máximo 3 pontos de aprimoramento, já já nós vamos falar sobre o que são os aprimoramentos, e no máximo 12 pontos de perícia, tá? Então, o ideal para equilibrar um kit seria isso, até 3 pontos de aprimoramentos e até 12 perícias, não mais do que isso, ou então você vai criar um kit muito, muito poderoso que vai desequilibrar a história. Agora, relaxa, o uso de kit não é obrigatório, tá? É só se você quiser facilitar a construção do seu personagem. Se você não quiser, você quiser mesmo tatear e arriscar colocar as perícias que você acha que aquela profissão deve ter, dentro da quantidade de pontos de perícia que o narrador te der, você pode construir o seu personagem da forma que você achar melhor e o seu narrador concordar, tá bom? Então, o uso de kit não é obrigatório, é apenas uma sugestão para facilitar a sua vida, né? É muito bom para o narrador, principalmente, porque vamos supor que o narrador tem que fazer todas as fichas daquele road de NPC que vai estar na aventura. Então, esse aqui é um médico, pega o kit de médico, pronto. Aquele ali é um advogado, pega o kit de advogado. Aquele ali é um engenheiro, pega o kit de engenheiro. Então, baixa o narrador utilizar os kits na hora de construção e ele mexe só nos atributos, acrescenta um aprimoramento aqui, um aprimoramento acolá, e ele já tem um exército de NPCs para ele poder utilizar na sua campanha. Legal, né? Pontos de aprimoramento. Primeiro, né? O que são aprimoramentos? Aprimoramentos são poderes, vantagens, né? Perícias, técnicas que você pode comprar para refinar a história do seu personagem. Por exemplo, vamos supor que o seu personagem ele é filho de um grande
de um grande engenheiro, ele é filho de um homem muito rico, né? Um grande empresário. Pronto, essa era a palavra. Um grande empresário, filho de um grande empresário. Então, seria interessante você comprar para o seu personagem riqueza, né? Que é um tipo de aprimoramento, tá? Se o seu personagem, ele é um elfo, nada como sentidos aguçados, né? Para representar aquela habilidade que ele tem de enxergar quase no escuro, que ele tem de, né, de ver mais longe, né? Ver além, né, do que as pessoas normais. Então, dependendo do tipo de personagem que você quer criar, dependendo do tipo de história que você está jogando, pode haver inúmeros aprimoramentos, né? Os aprimoramentos, eles são comprados com o que nós chamamos de pontos de aprimoramento. Então, os pontos de aprimoramento é um tipo de moeda que o narrador ele te oferece no início do jogo e você utiliza essas moedas para comprar e refinar o seu personagem. E também você ganha aprimoramentos à medida que você vai evoluindo, tá? À medida que você vai subindo de nível, você vai ganhando aprimoramento para que você vá expressando, né, a melhoria do seu jogador à medida que ele vai cumprindo aventuras, à medida que ele vai enfrentando inimigos, né, resolvendo situações, problemas propostas pelo seu narrador. Vamos falar. Então, pessoal, para que esse vídeo não fique muito grande, né, a gente seguiu o padrão do nosso canal, eu vou dar uma paradinha agora. Se você está gostando, não deixe de assistir a continuação do nosso quadro, onde continuaremos falando a respeito dos conceitos básicos do sistema Diamond. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se não for inscrito, se inscreve aí para apoiar o nosso trabalho. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.